Certo. Então, para continuar a nossa noite, vamos apresentar agora a doutora Mariana, que, para finalizar com chave de ouro nosso primeiro dia, é neurologista e neurofisiologista com sub-área atuação em eletroneuromiografia pela UFRJ, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Ela que é mestre em Neurologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, professora de Neurologia da Uncisal e da UFAL Campus Arapiraca, preceptora do internato da Uncisal e trabalha na prefeitura, na residência clínica médica do HGE. Então, doutora Mariana, é com a senhora. Olá, gente, boa noite. Agradeço imensamente o convite da LANC. Já tivemos um outro contato prévio, acredito que foi em 2017. E engraçado que nós falamos também sobre cefaleia. Gostaria de agradecer e, além disso, dizer também que é uma honra estar aqui, poder contribuir de alguma forma com vocês num tema tão prevalente, apesar de que a cefaleia que foi me direcionada, ela, além de ser uma cefaleia primária, ela não é tão frequente assim. Bom, gente, gostaria de saber se vocês estão conseguindo ver a tela do meu PowerPoint. Tá, joia. Ok, obrigado, Elson. Pronto, então vou começar. Meninos, vou começar a apresentação com um caso clínico. Observem esta situação. Um paciente do sexo masculino, de 27 anos de idade, apresenta uma dor intensa, excruciante, severa, periorbitária direita, com irradiação para a região temporal ipsilateral, em crises que duram 1 hora. Então, dor intensa que duram um tempo curto, 1 hora. Esse paciente afirma ter várias crises diárias com lacrimejamento e hiperemia conjuntival associadas à dor. Tais crises decorrem desde os 22 anos de idade e o paciente já tinha crises semelhantes previamente, que surgiam geralmente no mês de março e duravam 2 a 3 meses. Observe a ciclicidade do quadro clínico, com exame neurológico normal. Este caso clínico cabe algumas considerações. Primeiro, um paciente jovem, de 27 anos de idade, com história de crises de dor de cabeça desde os 22 anos de idade. Então, já tem um tempo bom de crise. Isso nos fala a favor de algo do ponto de vista mais benigno, principalmente pelo fato de ter um exame neurológico normal. Então, isso sugere benignidade do quadro clínico. Uma coisa interessante é que essa dor ela é intensa, muito forte, tem uma duração curta, ela é cíclica, né, surge no mês de março, e tem também sinais desautonômicos, como lacrimejamento e hiperemia conjuntival. Neste caso, nós estamos diante de uma cefaleia primária também, não tão comum como as cefaleias que os doutores Márcio e Paulo falaram, mas também uma cefaleia que merece uma atenção especial, visto que é uma condição que leva a uma dor muito, muito forte. E tem também tratamento. São as cefaleias trigêmino-autonômicas, enquadradas na Classificação Internacional de Cefaleia, no 3º capítulo. Como eu disse, elas não são tão frequentes, mas nós merecemos, sim, uma atenção especial a elas, visto que são de forte intensidade e existe tratamento para as mesmas, inclusive acomete pessoas muito jovens e compromete bastante a qualidade de vida delas. Bom, as cefaleias trigêmino-autonômicas são crises de cefaleia neuralgiforme unilateral breve, que engloba a SUNT-SUNA. Existe também a hemicrania, que é a paroxística e a crônica, e a cefaleia em salvas. As semelhanças entre esses 3 tipos de cefaleia do quadro clínico associado a sinais desautonômicos fizeram-na as incluírem neste capítulo 3 da classificação de cefaleia, consideradas cefaleias trigêmino-autonômicas. Algumas cefaleias
que são conhecidas pela gente, por dar alguns exemplos, como cefaleia primária empontada, facada, cefaleia do esforço físico, cefaleia hípnica. Até a neuralgia do trigêmeo, elas não podem ser consideradas cefaleias trigêmino-autonômicas, visto que essas não causam sinais desautonômicos, então elas são incluídas em outras cefaleias, tá joia? Então é muito bom a gente ter reservado, assim, a divisão dos tipos de cefaleia, a enxaqueca, que já foi exposta, a cefaleia tipo tensional, e agora a cefaleia trigêmino-autonômica, que são esses três tipos, e eu vou começar pela primeira cefaleia, que na classificação ela está depois, inclusive, mas eu achei melhor colocar ela primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei, uma marca desse tipo de cefaleia são sinais desautonômicos, e eles ocorrem por duas situações, ou por ativação parasimpática, ou por hipofunção do sistema simpático. Das alterações que surgem por ativação parasimpática, observem na foto um paciente com hiperemia conjuntival, uma pitose, semipitose palpebral, lacrimejamento, que é extremamente comum, congestão nasal, rinorreia, edema palpebral. Observem que tais sintomas são de um lado só, que é o lado onde costuma ter a dor de cabeça. São dores de cabeça unilaterais e os sinais desautonômicos são ipsilaterais à dor. A hipofunção do simpático pode cursar com miose e pitose palpebral. Então, são achados desautonômicos encontrados nas cefaleias trigêmino-autonômicas. Bom, as crises de cefaleia neuralgiforme unilateral breve. Esse é um trecho da classificação internacional de cefaleias. Então, existe uma semelhança fisiológica que deixaram elas juntas, e essa aqui é a primeira que eu vou falar. Então, elas levam a crise de dor de cabeça estritamente, gente, unilateral, de moderada a forte intensidade, muito rápida, que dura segundos, minutos, ocorrendo ao menos uma vez ao dia, é comum ocorrer várias vezes ao dia, associada principalmente a lacrimejamento e vermelhidão do olho, assim, principalmente nesse caso, a lacrimejamento, tá? Essa cefaleia foi descrita por um médico neurologista norueguês chamado Josta em 1974. Ela é mais comum nos homens e tem uma idade média de aparecimento em torno dos 50 anos de idade. Acredita-se não muito bem reconhecidos os mecanismos fisiopatogênicos dessa doença, mas acredita-se numa disfunção hipotalâmica que vai levar a uma ativação autonômica parasimpática, trigêmino-vascular e craniana, que justificaria não só o quadro álgico, como também os sinais desautonômicos tão comuns. Pela classificação internacional de cefaleia, o paciente precisa ter pelo menos 20 crises. E tais crises têm que preencher os critérios da letra B a D. Então, vejam só, uma dor cefálica unilateral, isso faz parte do nome da doença, de moderada a forte intensidade, com distribuição orbital, supraorbital, temporal ou outra distribuição trigeminal, então tudo assim muito próximo da região do olho, que dura de 1 a 600 segundos e pode se manifestar como estocadas únicas, uma série de estocadas ou padrão de dente de serra. E ao menos um dos seguintes sintomas ou sinais autonômicos cranianos. Gente, ipsilaterais à dor, como a injeção conjuntival, que é a hiperemia conjuntival e ou lacrimejamento, lembrando que o lacrimejamento é o mais comum, a congestão nasal e ou rinorreia, pode ser também, edema palpebral, sudorese frontal e facial, miose e ou pitose. E essa dor de cabeça, ela acontece com a frequência de ao menos uma vez ao dia, mas o mais comum é acontecer várias vezes no mesmo dia. Não melhor explicada por outro diagnóstico. Então, existem dois subtipos de cefaleia neuralgiforme unilateral breve, que são a SUNCT, que provavelmente ela faz parte da SUNA. São crises de cefaleia neuralgiforme unilateral, breve com hiperemia conjuntival e lacrimejamento. Enquanto que a SUNA é a mesma coisa, mas com sintomas autonômicos cranianos. Então, provavelmente o SUNCT faz parte da SUNA, tá? O S de short, porque é curta, é uma dor rapidinha. O de unilateral, o N de neuralgiforme,
o C da hiperemia conjuntival e o T de tears, que significa lágrimas. Então, aqui, pela classificação, a gente consegue fazer essa diferenciação. Então, a SUNCT, ela preenche os mesmos critérios que eu falei agora há pouco da SUNA, mas tem que ter ambos os seguintes sinais desautonômicos ipsilaterais à dor. Tem que ter ambos: injeção conjuntival, que é hiperemia, e lacrimejamento. Ao passo que a SUNA tem os mesmos critérios que falei agora há pouco, mas não precisa ter mais que um dos seguintes sinais, ipsilateral, desde que ipsilaterais à dor, ou seja, hiperemia conjuntival e lacrimejamento, ok? É uma doença que ela é refratária à terapia medicamentosa, até alguns casos de melhora com o uso de imunomoduladores, como a lamotrigina, tem se mostrado mais eficaz. Estudos têm mostrado topiramato, gabapentina e carbamazepina com resultados variáveis, mas realmente a lamotrigina que tem os resultados melhores. E também tem se feito muito trabalhos com a neuromodulação, já mostrando resultados favoráveis. Eu não tenho experiência com a neuromodulação. Acredito que a aula sobre a explicação de neuromodulação na cefaleia vai ser amanhã com a doutora Gisele. Então, essa foi a primeira cefaleia que eu relatei aqui. Agora vamos para a próxima. Também bastante rara, que é a hemicrania. A hemicrania foi descrita também por Josta, agora com Dale, em 1974, a sua forma crônica, enquanto que a forma paroxística foi por Kudrow, em 1987. A hemicrania paroxística tem as formas episódica e crônica que vão ter os mesmos critérios para o diagnóstico, e que eu vou mostrar para vocês na classificação já já. É uma doença com a prevalência de 0,021%, ela é rara, mas isso não faz com que nós não valorizamos tanto essa doença, visto que a dor é forte, é excruciante e tem uma resposta dramática à medicação. Costuma iniciar na segunda década de vida, na sua forma crônica. Acomete um pouco mais mulheres que homens, uma proporção de 3 para 1,6, enquanto a forma episódica não tem predominância, então não se sabe a predominância, é mais ou menos a mesma coisa entre mulheres e homens. Pelos critérios diagnósticos da Classificação Internacional de Cefaleia, a terceira classificação, que é a mais recente, o paciente precisa ter pelo menos 20 crises que preenchem os critérios da letra B à letra E. Então, dores fortes, muito fortes, unilateral, orbital, supraorbital ou temporal, que duram de 2 a 30 minutos, um dos ou ambos os seguintes, do número 1 e 2. Número 1 são sinais desautonômicos ipsilaterais à dor, e isso envolve a hiperemia conjuntival e ou lacrimejamento, a congestão nasal e ou rinorreia, o edema palpebral, a sudorese frontal e facial, miose ou pitose. Mas a sensação de inquietude ou de agitação, que é super importante, porque o paciente que está muito agitado, muito inquieto, isso nos fala a favor de uma cefaleia trigêmina autonômica, porque este é um achado extremamente comum. Ela costuma ocorrer numa frequência de mais de 5 crises num dia, e pode ser prevenida, tem uma resposta absoluta e muito boa a uma medicação chamada indometacina, que é um anti-inflamatório. Essa dor, gente, ela é intensa, ela pulsa, pode ser empontada em queimação, obedecendo ipsilateral aos sinais desautonômicos, mais ou menos no mesmo lugar, aquela região unilateral, orbital, supraorbital e ou temporal. A hemicrania paroxística, ela é dividida, em episódica e crônica. Então, o que diferencia uma da outra é a remissão. Então, são os mesmos critérios, enquanto que a episódica tem pelo menos 2 surtos que duram de 7 dias a 1 ano, se não tratada, e separadas por períodos de remissão sem dor de mais de 3 meses. Enquanto que a hemicrania paroxística crônica não tem período, sem um período de remissão, ou com remissão que dure menos de 3 meses, por pelo menos 1 ano. Então, é bom a gente saber diferenciar na hemicrania paroxística se ela é episódica ou crônica. Então, o critério é a remissão, e o ponto são 3 meses. Então, a resposta absoluta e dramática à utilização de indometacina, como eu falei agora há pouco, pelo menos 150 miligramas já é suficiente. A dose injetável é de 100 a 200 e você mantém com doses menores. Como eu falei,
a medicação tem uma ação anti-inflamatória. Então, é interessante avaliar a possibilidade de se utilizar medicamentos gastroprotetores. A hemicrania contínua, ela já foi descrita depois por Josta e Spearings em 1984. Acomete mais mulheres do que homens, numa proporção de 2,8 para 1. Ela também está na classificação internacional de cefaleia, inclusive nas antigas ela ficava em outras cefaleias e foi puxada para ficar junto das cefaleias trigêmino-autonômicas. Então, a grande característica da hemicrania contínua é que não é uma dor tão forte como as que eu relatei agora há pouco. É uma dor com um padrão mais moderado. Ela está presente por mais de 3 meses, observa o nome, contínua, e com exacerbações que são de intensidade moderada a forte. Tem que ter um dos ou ambos os seguintes sinais trigêmino-autonômicos. Lembre-se, ipsilaterais à dor. Incluem hiperemia conjuntival e ou lacrimejamento, a congestão nasal e ou rinorreia, o edema palpebral, sudorese frontal, facial, amiose e ou pitose, e aquela velha, como já falada, sensação de inquietude ou agitação, ou agravamento da dor pelo movimento. Também tem uma excelente resposta à indometacina. Gente, eu coloquei esse trechinho, achei que valeria muito a pena colocar aqui para vocês, que também faz parte da classificação internacional, peguei da classificação internacional de cefaleia, terceira edição, é que esses pacientes também têm foto e fonofobia. Então, isso pode, e uma dor que é contínua, então isso pode nos fazer confundir o diagnóstico com a migrânia, com a enxaqueca. Nós temos que estar bem alinhados, os sinais e sintomas de ambas, baseados na classificação, na terceira classificação, porque isso vai nos ajudar a diferenciar, lembrando que essa agitação psicomotora, essa sensação de inquietude das cefaleias trigêmino-autonômicas, nós não vamos encontrá-las num quadro de enxaqueca. Isso vale muito a pena ser falado pela prevalência dessa doença, que foi relatado agora há pouco, de uma maneira exemplar, maravilhosa. A gente deu para entender bem como é importante causa de absenteísmo, presenteísmo, e nós não podemos confundir, visto que a hemicrania tem uma resposta dramática a um medicamento que não tem nenhuma relação com a enxaqueca. Então, tem essa característica que também é comum. E vocês podem ver também que ocorre uma ativação da substância cinzenta hipotalâmica posterior. Então, isso pode explicar a ciclicidade do quadro, tá? E a resposta absoluta à indometacina, como eu falei agora há pouco. Bom, a indometacina vocês podem utilizar numa dose de 150 miligramas ao dia, isso vai aumentando até 225, tem a forma injetável também, mantém-se com doses menores. Existem outras medicações também utilizadas, mas que não têm uma resposta tão boa quanto a indometacina. Aí vem dihidroergotamina, metsergida, que é uma droga que não se utiliza mais no Brasil, talvez pela grande quantidade de pacientes com fibrose pulmonar, enfim. Corticosteroides que a gente não pode deixar por um longo tempo. A lamotrigina, que é um bom imunomodulador. Gabapentina, topiramato e bloqueio dos nervos occipitais maior e menor. Também são outras possibilidades de tratamento, mas com a resposta excelente mesmo, seria a indometacina. Bom, são cefaleias trigêmino-autonômicas são raras, mas a menos rara dessas é a cefaleia em salvas, que é a cluster headache. É uma cefaleia que foi descrita em 1641 por Nicholas Tupi. Ele selecionou uma série de casos e deu como título Observaciones Medicais. E essa cefaleia, ela também, o nome cluster headache, foi dado por Kunkel em 1952. Em 93, Isler publicou a descrição de Gerard van Swietens, uma descrição que ele colocou em 1745, e ele descreveu exatamente todos os sinais e sintomas em 1745. E a partir deles, foi o mais completo, inclusive que é utilizado pela Sociedade Internacional de Cefaleia. Já em 79, Rafael cunhou o termo cefaleia em salvas, que é o termo que nós usamos, né, pela Sociedade Brasileira de Cefaleia. Bom, é rara também, é menos rara que as outras, mas também é rara, acomete 0,1% da população.
História familiar positiva, então 5 a 18 vezes mais comum em parentes de primeiro grau. Ela é cíclica, circadiana, sazonal, 6 a 12 semanas vai acontecendo a crise, pode acontecer aqui, crise, fator de risco, tabagismo, etilismo. E alguns fatores são considerados desencadeantes no paciente que já tem a cefaleia, já tem um diagnóstico como álcool, sono, alterações no sono, medicamentos vasodilatadores, alguns cheiros fortes, como petróleo e esmaltes também podem acontecer. A proporção entre homens e mulheres, isso, a causa é desconhecida. Já foi, inclusive, muito maior do que o último estudo, que é de 2,5 homens para uma mulher. Já tem relatos que já foi até 9 homens para uma mulher. Então, mas agora acredita que seja mais ou menos 2,5, tem se visto mais em mulheres mesmo. Interessante que, quando a população é mais jovem, há uma desproporção muito grande de homens, 7,2 homens para uma mulher. À medida que a idade vai avançando, a partir dos 50 anos de idade, são mais ou menos 2,3 homens para uma mulher. Bom, na classificação, nós podemos ver, né, que tem que preencher os critérios de BAD, que é uma dor forte, muito forte, unilateral, orbital, supraorbital e ou temporal. A gente tem uma dor tão forte que tem relatos de suicídio durante as crises álgicas. E vocês observem também, como mostrado lá no comecinho, naquele caso clínico, elas duram de 15 a 180 minutos, ou seja, não demora tanto, mas para quem está com uma dor tão intensa, pode parecer uma eternidade. E quais são os sinais desautonômicos, né, presentes? Também lembrando que essa dor, ela é unilateral, estritamente unilateral. Essa mudança de lado, gente, é incomum, muito menos durante uma crise álgica. Geralmente fica no mesmo lado. Existem relatos, mas é raro. Os sinais desautonômicos são hiperemia conjuntival, lacrimejamento, congestão nasal e ou rinorreia, o edema palpebral, a sudorese frontal e facial, miose e optose. Esses pacientes, eles têm uma sensação de inquietude e agitação muito grande, assim como nas demais cefaleias trigeminal-autonômicas. E eu volto aqui a enfatizar que isso nos ajuda no diagnóstico diferencial, no caso de enxaqueca, por exemplo. Lembrando que a enxaqueca ela também é piorada por esforço físico, e aqui não é o caso, tá? Então, isso é interessante, é importante nós pontuarmos pela alta prevalência da enxaqueca, tá bom? O lacrimejamento destes sinais autonômicos, ele é o mais comum e ocorre em torno de ocorrendo uma frequência entre 1 a cada 2 dias a 8 por dia. Então, a frequência acontece várias vezes com uma duração mais curtinha, tá? A cefaleia em salvas, ela pode ser dividida em cefaleia episódica e cefaleia crônica. Então, a episódica, as salvas episódicas são crises que duram de 7 dias a 1 ano, separados por períodos sem dor, com duração de 3 meses. Então, tem esse intervalo que o paciente fica assintomático. Ao passo que pacientes com cefaleia em salvas do tipo crônica, as crises ocorrem sem remissão. Ou quando tem remissão, ela vai durar menos de 3 meses. Então, mas só que é mais comum a cefaleia episódica a cefaleia em salvas do tipo episódica, tá bom? O que define, como eu falei agora há pouco, é a duração da remissão entre as crises, sendo que a episódica pode tornar-se crônica, infelizmente, em 13% dos casos. E também a crônica pode tornar-se uma cefaleia em salvas episódica, em 33% dos casos. Então, é menos comum a cefaleia em salvas crônicas, em torno de 15% a 20%. E a cefaleia em salvas episódica, meninos, ela obedece o solstício, ela é sazonal, acontece principalmente no outono e também na primavera. Bom, quanto à fisiopatologia, então nós tínhamos que encontrar uma fisiopatogênese que justificasse 3 achados. Primeiro são sinais, dor na topografia do nervo trigêmeo, mais ou menos, né, no primeiro ramo. Além disso, sinais desautonômicos e essa dor que é cíclica, né, que é sazonal. Então, a principal hipótese, né, os mecanismos, embora não totalmente elucidados, acredita-se numa hipótese neurovascular, com o envolvimento do hipotálamo, porque o hipotálamo ele se relaciona muito com o nosso relógio biológico, especialmente o núcleo supraquiasmático. E o que vai acontecer quando há envolvimento hipotalâmico?
vai ocorrer a ritmicidade circadiana encontrada nessa doença, além de sinais desautonômicos. Então, nós poderíamos ter uma explicação plausível do porquê que essa dor tão intensa acontece. Tais sinais desautonômicos podem ser secundários a uma hipofunção simpática, ou seja, uma inibição central do tônus vasomotor do simpático, e também pela estimulação parasimpática. Isso vai levar a tais sinais: a hipofunção simpática, miose e pitose, lembrando que é uma semipitose que podem acontecer, e estimulação parasimpática aos demais achados desautonômicos, como lacrimejamento, peremia conjuntival, rinorreia, dentre outros. Lembrando que no caso da cluster headache, as salvas, o mais comum é o lacrimejamento. Bom, gente, o diário de dor é o primeiro passo para o tratamento, especialmente quando a caso da cefaleia em salvas, ela é episódica, porque o paciente precisa notar a dor, o dia da dor, o intervalo da dor. Isso vai mapear a sua apresentação e também vai ajudar o médico. Eu aconselho o diário de dor em qualquer tipo de cefaleia. Então, como nós estamos falando de primário, então são cefaleias primárias, é fundamental a gente o paciente ter esse controle. Tem paciente que superestima, porque a dor é tão forte, então ele acha que está demais e acaba superestimando quando o relato ele é verbal. E também quando o paciente pode também ter pacientes que são bem otimistas e pode subestimar a dor. Então, o diário de dor é uma forma objetiva de mostrar para o médico um sintoma que pode ser bastante intenso, nesse caso é intenso, mas ele é subjetivo. Então, como vamos fazer para tratar, gente? Então, tratamento abortivo. A inalação de oxigênio, o mecanismo para isso não está totalmente esclarecido. Essa é uma pergunta frequente, não está. Mas a utilização de oxigênio em máscara a 100% durante 15 a 20 minutos, 7, 8 litros, tem na literatura vai até de 7 a 15 litros por minuto, tem uma resposta muito boa, em torno de 82% de melhora nos próximos 20 minutos, tá? Essa técnica é utilizada desde 1952, mas, como eu falei, não se sabe exatamente o mecanismo disso acontecer, dessa melhora. Padrão ouro é o sumatriptano, subcutâneo. Também ele é utilizado spray nasal. E essas são as principais formas de tratamento abortivo para a hora da crise, tá? Mas esses pacientes não querem sentir a crise, então a maneira de se evitar através do tratamento profilático. A droga mais utilizada é o verapamil. O verapamil é a droga de escolha, meninos. É um bloqueador de canal de cálcio. O principal efeito adverso, numa dose baixa, é constipação. Mas o paciente pode evoluir em doses mais altas, com bradicardia, bloqueio atrioventricular. Lembrar que ele não pode ser prescrito junto com beta-bloqueadores. E é importante fazer o monitoramento do eletrocardiograma e do ecocardiograma também. A metsergide é uma droga que já foi muito utilizada, hoje em dia não tem no Brasil, não sei se tem em alguns outros países, mas assim, tinha uma resposta excelente. A recomendação na época era utilizar no máximo por 6 meses seguidos e foi muito associada à fibrose pulmonar, cardíaca. Talvez tenha esse sido o motivo que é uma droga proscrita. O corticoide, a corticoterapia, é importante quando você quer tirar o paciente logo da crise. E também se não se deixa essa medicação por um longo período. Sabemos que os corticoides eles estão muito associados com hipertensão, diabetes, síndrome de Cush, osteoporose. Então, é no momento que o paciente esteja com... Você quer tirar logo da crise, você pode fazer mão da prednisona, lembrando que tem que associar com outros tratamentos profiláticos, como o verapamil. O lítio, nas formas carbonato de lítio, como a gente utiliza, na psiquiatria também utiliza, que é um estabilizador do humor, é importante que faça o controle da litemia, porque pode tornar-se tóxico com o uso contínuo. Essas drogas que eu conversei agora com vocês são as mais utilizadas, mas existem tratamentos alternativos que têm se falado também e já tem se mostrado algumas evidências de melhora. Por exemplo, a toxina botulínica, já consagrada na enxaqueca, pode também ter um estudo que foi feito por Soltar e colaboradores. Eles avaliaram 12 pacientes e aplicaram 50 unidades em regiões específicas e 3 deles tiveram melhora. Então, vale a pena, assim, em caso de contraindicações às outras drogas.
O bloqueio do nervo occipital maior e menor, com anestésicos locais, associado ao uso de corticoide, também tem alguma resposta, mas ela é mais temporária, para quando você quer ter uma resposta melhor e mais rápida, que eu conversei com vocês agora há pouco, que o ideal seria a corticoterapia, mas no caso de uma contraindicação, pode-se lançar a mão do bloqueio do nervo occipital maior e menor. A cirurgia de ressecção e ablativa do nervo trigêmeo também tem resposta, mas o que aconteceu? O desfecho pode não ser favorável. Tem relatos na literatura de óbito pós a cirurgia, de meningite. Então, numa vigência de neuromodulação, é melhor focar na neuromodulação do que na cirurgia, que tem sido mais utilizada. Enfim, gente. Bom, é isso. As cefaleias trigêmeo autonômicas, como eu falei com vocês agora há pouco, são condições raras, mas são dores excruciantes. Muitas vezes elas não são reconhecidas porque, por serem raras, a gente não tem tanto domínio assim do quadro clínico, mas é super importante termos porque os pacientes em geral são jovens, independente disso, a dor é muito forte e tem uma resposta, em geral, muito boa à terapia medicamentosa. E deixo também meu agradecimento a Lanque pela oportunidade. Obrigada. Doutora, gostaria já de começar agradecendo um pouquinho a senhora. Eu acho que esta noite não poderia ser fechada de uma forma diferente. A senhora engrandeceu realmente a noite. É um tema difícil, é um tema pouco conhecido. Geralmente as pessoas escutam muito falar sobre cefaleia de hipertensão, enxaqueca, mas quando chega nessa parte da cefaleia em salas, hemicrânia paroxística, parece que é um mundo totalmente diferente. E a senhora conseguiu elucidar tudo isso de uma forma tão simples. E realmente pareceu ser tudo tão palpável. Ainda assim, pensando nisso, surgiram diversas perguntas neste âmbito, e eu vou ler algumas aqui que acabei separando. Algumas pessoas ficaram com dúvida, como por exemplo, como é que eu posso diferenciar uma hemicrânia paroxística, uma SANT e uma cefaleia em salvas? Tá bom. Realmente, porque elas são unilaterais, ipsilaterais, e tem sinais autonômicos, né? Veja só, a crise de cefaleia breve, curta, que é a SUNT, ela acontece várias vezes, tem uma duração muito curta, de 1 a 600 segundos. Então, são N vezes de extremamente curta duração. A hemicrania, por exemplo, ela vai ter, a cefaleia em salvas, ela, além de ela ter uma dor de forte intensidade, com sinais autonômicos, ela tem uma duração de 15 a 180 minutos, enquanto que a hemicrania é de 2 a 30 minutos. Com esses dados, se vocês tiverem alguma dúvida, façam um teste terapêutico, dê indometacina ao paciente. Se tiver uma resposta dramática, fala mais a favor de hemicrania. Lembrando que a hemicrania paroxística e a crônica, que foi descrita só em 84, elas também têm algumas nuances de diferença. Por exemplo, a crônica, a dor é mais moderada. As outras são dores muito fortes, excruciantes. Observem também a faixa etária desses pacientes. A SUNCT é mais ou menos em torno de 50 anos, enquanto que a salva são pacientes mais jovens. Então, você vai juntando, dá uma lidinha na classificação, porque a gente tem dúvida mesmo, é normal, nos critérios diagnósticos, para poder ir tentando diferenciar uma da outra. Mas, realmente, não é tão fácil, visto pela raridade dessas doenças. Ok. Uma pergunta que eu achei aqui bem interessante, trazendo realmente mais para a prática, no momento que eu abordo o paciente com esse, pensando em um cenário agora aqui de emergência, um HGE da vida, e aí eu faço, então, oxigenoterapia como tratamento, mas além dessa oxigenoterapia, o que eu poderia fazer de adicional, assim, de primeira linha, antes de tentar outras medidas mais avançadas? Gente, assim, a oxigenoterapia é a primeira linha e é uma coisa extremamente, é um tratamento extremamente acessível. Também não adianta fazer oxigenoterapia se não for feito da maneira adequada. Então, o paciente ele deve ficar necessariamente sentado, com os cotovelos sobre as coxas e um pouquinho assim para baixo, segurando a própria máscara. Então, outra medicação e assim, a resposta é dramática, em torno de 15 a 20 minutos. Uma outra medicação que em serviços como, por exemplo, o HGE, não vai ter.
que é a sumatriptano subcutâneo, que é tão bom quanto ou até melhor. Então, alguns serviços não têm essa medicação, outros serviços têm. Então, é uma outra possibilidade. Lembrando que a oxigenoterapia, gente, já é suficiente. Se o diagnóstico estiver correto, o paciente vai melhorar em 15 minutos, em quase 90% dos casos. Ok? Ok. Outras perguntas que foram feitas aqui com relação ao diagnóstico, foi feita uma pergunta do tipo, cefaleia impontada, sem sinais autonômicos, eu devo investigar então a cefaleia secundária? Como abordar esse paciente? Então, se não tem sinais autonômicos, não é uma cefaleia trigêmina autonômica. Então, isso vai entrar nas outras cefaleias primárias. E aí vocês vão avaliar o caso clínico, tem que pedir exame de imagem nesse caso. Então, muda completamente. Lembrando que as trigêmina autonômicas, elas são somente as crises de cefaleia breve, curta, que é a Suna, as hemicranias paroxística e crônica e a cefaleia em salvas. Ok. E outra pergunta ainda nessa abordagem diagnóstica foi quais sinais clínicos são mais importantes para diferenciar uma hemicrânia da cefaleia em salvas, o que pesquisar ativamente? Gente, assim, a diferenciação é pelo quadro clínico. Então, o que foi até parecer um pouquinho com a primeira pergunta, a duração da crise, a resposta à indometacina é importante, porque se vocês forem olhar, são dores fortes ipsilaterais com sinais desautonômicos, então são muito parecidas. Então, se você olhar a duração, realmente é diferente de uma para outra. E também a questão que hemicrania tem episódica e tem a crônica. Então, a episódica tem aquela remissão de 3 meses, enquanto a crônica não tem. As salvas tem a questão da sazonalidade, então aparece mais a episódica na primavera, no outono, nos tempos de solstício. Então, isso também é algo que nos ajuda a diferenciar. Confesso a vocês, realmente não é fácil, ainda mais sendo primários, exames complementares não nos ajudam, mas está aí a anamnese, então é isso que vai nos dar mais segurança. E teste terapêutico também. Ok. Professora, uma dúvida agora vai ser uma dúvida pessoal, vai ser uma dúvida minha mesmo, que volta e meia eu acabo lendo em um livro, em algum tratado, com relação a quando a cefaleia em salva, eu tento fazer o tratamento, mas não consigo, e assim, quais medidas posso fazer lá na frente no futuro? Alguns tratados trazem a abordagem da fenitoína no uso de uma cefaleia em salva de difícil tratamento, outras falam de lidocaína intranasal. E a minha pergunta que fica é, se eu tenho uma abordagem do paciente, que eu tento oxigenoterapia, não estou conseguindo evoluir esse paciente, e cada vez parece que está se mantendo do mesmo jeito ou até mesmo piorando, como eu deveria abordar esse paciente? Você diz na emergência, né, Wellington? Isso. Isso. Então, tem relatos de melhora da lidocaína intranasal também, que é de fácil acesso, tá? Mas, assim, lembrando que de tudo, o padrão ouro é o sumatriptano, que subcutâneo, esse sem dúvida é o melhor. E se paciente se eles tiverem acesso também, não é caro a sumatriptana intranasal, então ele pode ter em casa isso já previne a ida à emergência. Mas realmente, oxigenoterapia, a lidocaína intranasal, a fenitoína eu não tenho experiência. Tem relatos pontuais, eu já até li sobre isso, mas eu não tenho experiência na emergência com a fenitoína, não. Tá, joia? Ok. Vamos ler mais algumas perguntas aqui que mandaram. Perguntaram se o diagnóstico da cefaleia em salvas ele é exclusivamente clínico. Sim, ele é clínico, o diagnóstico. Então, a dor muito intensa, orbital, perorbital, associada a sinais desautonômicos, ipsilateral, com aquela duração de 15, 30 minutos, enfim. O diagnóstico é clínico. Ok. E o que explicaria, professora, o uso da oxigenoterapia no tratamento da cefaleia em salvas? Como é que isso acontece para o oxigênio, enfim, conseguir tratar esse paciente? Gente, eu sabia que ia perguntar isso. A técnica usa desde 1952 e o mecanismo é desconhecido. Tem várias hipóteses para isso. Mas, em geral, qualquer artigo que você for ler, mecanismos desconhecidos de melhora técnica, desde 1952, a melhor técnica eficaz, com excelente resposta. E o mecanismo exato ainda não está definido, não é definido. Ok.
Queria te dar essa resposta. Muito se fala nos tratados com relação à posição em que o paciente deve receber a oxigenoterapia, sentado, com o tronco anteriorizado entre os membros inferiores. Isso de fato existe? Wellington, isso é super importante. É o paciente. Isso faz toda a diferença. O paciente está sentado, apoiado os seus cotovelos sobre as coxas, com um pouco fletido para frente e segurando a máscara. Isso permite um fluxo maior do oxigênio e também favorece a melhora da crise mais rápido do paciente. Lembrar que não é para cobrir olhos, porque isso pode dar ressacar a córnea, então o fluxo ele é alto, é de 7 a 15 litros por minuto. Então, tem pacientes que dormem, passa tão rápido a dor, tem pacientes que dormem, então isso corre um risco também de acometer os olhos e pode dar uma lesão lá na frente. Então, todo cuidado com isso também. É interessante, pacientes sabidamente com salvas, ter uma cartinha do médico orientando que em caso de crise, quando for procurar emergência, mostrar, porque muitas vezes, pela raridade da doença, não se conhece muito, então, muito menos o tratamento na emergência. Então, assim como pacientes andam com documentos mostrando medicamentos de alergia ou algumas contraindicações medicamentosas, é de bom tom também levar, feito pelo próprio médico que o acompanha, essa possibilidade de fazer oxigenoterapia, porque as pessoas desconhecem mesmo e isso é comum acontecer. Nós queremos agradecer, né, a disponibilidade da senhora e ter dado esse show em forma de aula. Realmente foi muito bom. Queremos agradecer a todo mundo que chegou até aqui com a gente no simpósio, no nosso primeiro dia. Convidar vocês para agora nós vamos fazer o sorteio lá pelo Instagram do resto das assinaturas, do Sanar e da Jaleco. E esperamos vocês amanhã novamente. Muito obrigada, professora Mariana. Eu que agradeço. Boa noite, eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau, professora. Tchau, tudo de bom.